Então, muito boa tarde a todas duas boas-vindas e muito especialmente ao conferencista, orador desta tarde, o professor José Eduardo Franco, que dispensa apresentações. Vamos encerrar o ciclo do Padre António Vieira com chave de ouro e sempre digo que quem nos vai falar é membro desta casa, é membro do Conselho Supremo, professor catedrático da Universidade Aberta, também é o diretor da Cátedra dos Estudos Insulares Cátedra em Santo Henrique para os Estudos Insulares e Globalização, tem uma vastíssima obra publicada, muitos projetos, tem divulgado a história e tem dado trabalho de investigação a muitos jovens investigadores nos seus projetos, por exemplo, sobre o Padre António Vieira, com a publicação da obra completa. Também está a lançar um projeto sobre a obra do Marquês de Pombal, tem também dirigido um projeto sobre a globalização, enfim, é um especialista na história dos jesuítas e tem contribuído muitíssimo e com muito mérito para a história séria de investigação profunda e a divulgação da investigação que sai dos arquivos em publicações que são acessíveis a muitas bolsas, pelo menos a algumas bolsas, e é um trabalho que eu reputo a publicação documental e comentada com introduções e notas explicativas, é um trabalho muitíssimo meritório na divulgação de uma história séria, científica e que merece ser conhecida por todos nós. Portanto, eu daria a palavra ao José Eduardo Franco, que nos vai falar sobre a ideia dos portugueses no Padre António Vieira. É um tema aliciante e, apesar de não estarmos presentes muitas pessoas, tem havido mais atividades, agora neste relançar, nesta progressiva neste progressivo desconfinamento, eu apelava à participação de todos nós, levantando depois questões que isso é que torna viva e interessante as comunicações e no fundo, a meu ver, também justificam. E, portanto, eu chamava o professor José Eduardo Franco, que não estava a ver. Muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Com licença. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço o amável convite da senhora professora Ana Leal Faria, organizadora deste ciclo de conferências, para estar aqui e mais uma vez partilhar convosco algum do conhecimento que tenho aprofundado sobre o Padre António Vieira. Sou também, de modo especial, o senhor Presidente da Sociedade Histórica da Independência e toda a dinamização que tem feito sob o seu mandato em termos culturais desta sociedade. E saúdo todos os presentes aqui na sala e aqueles que nos estão a acompanhar à distância através da internet. O tema que me é dado tratar aqui intitula-se Portugal e os Portugueses, ou os Portugueses e Portugal. No fundo, podemos chamar, melhor dizendo, Portugal e os Portugueses segundo o Padre António Vieira. Podemos considerar, de algum modo, que Camões, no século XVI, e Vieira, no século XVII, são, para a configuração da identidade portuguesa, o que Platão e Aristóteles foram para a fundação da filosofia ocidental, dada a importância que eles tiveram depois na posteridade, naquilo que estabeleceram nos seus discursos sobre a identidade portuguesa, tentando responder àquela questão fundamental: quem somos nós enquanto povo, e respondendo àquelas perguntas de sentido, de onde é que os portugueses vieram,
O que é que fizeram de extraordinário em conjunto ao longo da sua história? Qual foi a sua idade de ouro de referência, a idade de paradigma da sua história em que eles se destacaram no quadro da história universal? E para onde vamos? Qual é o sentido desta caminhada histórica de um povo que se intitula como nação chamada Portugal? E o Padre António Vieira é um daqueles autores que, no contexto da resposta a estas perguntas, mais contribuem para a definição daquilo que é o nosso mapa identitário, o que eu chamo o complexo da nossa identidade portuguesa. Podemos dizer que Vieira teve na sua vida dois grandes amores aos quais entregou a sua vida. Na ordem espiritual, o seu grande amor foi a Companhia de Jesus e a Igreja, ao qual ele se entregou e vivendo a sua vocação de jesuíta, de religioso, ao professar na Companhia de Jesus e ao entregar-se ao seu projeto de missionação, em particular, portanto, em terras brasileiras. E o outro segundo amor na ordem política foi o amor a Portugal, aos portugueses e ao serviço que ele fez para afirmar a nação portuguesa no contexto internacional, na sequência da sua dedicação como embaixador, como conselheiro régio, como pregador, que era um pregador religioso, mas também um pregador que também servia a causa de Portugal e, portanto, no contexto da restauração portuguesa, da pós-restauração. Neste sentido, ele vai contribuir, no quadro da sua vasta obra, podemos dizer que a sua vasta obra está toda impregnada, tem como pano de fundo o serviço a estes dois amores. Tanto como dizia, o serviço à Igreja e à causa da evangelização, e o serviço a Portugal e ao projeto de recuperação da sua independência. Mas vamos verificar que estes dois amores, um na ordem política e outro na ordem espiritual religiosa, não são incompatíveis. Antes se conjugam e, na perspectiva depois do pensamento de Vieira, conjugam-se perfeitamente, porque Vieira vai demonstrar na sua obra que o projeto de Portugal coincide com o projeto da Igreja, nomeadamente com o projeto de universalização do cristianismo. Aliás, ele vai tentar demonstrar nessa configuração da identidade de Portugal. Portugal foi criado precisamente para estar, como Vieira estava, ao serviço desse grande projeto. E podemos dizer que Vieira contribui na linha do que estavam a fazer os humanistas do século XVI, como o Fernando Oliveira, como o Luís de Camões, como o André de Rezende, como o Duarte Nunes de Leão, como o João de Castro, e depois no século XVII Vieira, entre outros, São Bocard francês, entre outros, preocupados, como a grande maioria dos escritores, pensadores portugueses, com Portugal e na definição daquilo que Portugal era, devia ser e para o qual se projetava. Aliás, podemos considerar, de algum modo, que a forma como um país se imagina que é, como se pensa que é, como se define e como pensa as suas origens, a sua caminhada conjunta e o seu destino, e esse imaginário de si, na linha daquilo que também teorizou Benedict Anderson nas comunidades imaginadas. Portanto, a forma como o país se pensa, se conhece e se reconhece, e então essa definição de si é tão importante como a definição material das suas fronteiras, ou ter um sistema militar sólido, uma organização política bem conseguida, meios materiais para sobreviver. Portanto, a definição da identidade de um povo é tão importante como também as condições materiais de existência desse mesmo povo. E é por isso que, ao longo da nossa história, podemos considerar que a grande preocupação dos grandes escritores portugueses foram Portugal, até os dias de hoje, podemos dizer assim, para responder a essas perguntas de sentido que eu referia, que depois, na sua resposta,
permitem depois definir aquilo que eu chamo o complexo da identidade de um povo e que permite que ele se afirme como nação, afirmando os que eu chamo os 4 pontos de afirmação identitária na resposta a estas perguntas de Sandide, que é a resposta de onde viemos, com a definição de um mito das origens, a resposta, o que é que fizemos de extraordinário em conjunto que justifique que nós sintamos orgulho de sermos um povo que marcou uma história importante no quadro da humanidade, e a resposta é dada pelas epopeias, pelas narrações épicas, a definição de uma idade de ouro, idade de paradigma, que é referência para as diferentes idades, e nós tivemos a nossa idade dos descobrimentos, entre outras, dependendo dos autores, que foi considerada a idade de paradigma pela maior parte dos autores portugueses, e depois a nossa destinação, uma teleologia, que depois foi definida por diversos autores, nomeadamente por Vieira, que foi o seu grande construtor da utopia do Quinto Império e da planificação da história. Neste sentido, Vieira, especialmente nos anos 40, 50, 60, até ao fim da sua vida, quer nos sermões, quer na sua epistolografia, também há esta preocupação bem presente de resposta a estas questões fundamentais de quem nós somos, mas também nos seus sermões, e especialmente na sua obra profética, nomeadamente a História do Futuro e a Chave dos Profetas, entre outras, e também depois nos relatórios e documentos políticos e até na sua poesia, Vieira tem esta preocupação de erguer Portugal como uma nação especial no contexto das nações da Europa cristã e também do mundo, precisamente no contexto em que Portugal estava a sair de um período de, como ele chama, de cativeiro, de subjugação a Castela, e precisava de se afirmar no plano internacional para defender a sua independência, reivindicar a sua independência, que estava a ser novamente ameaçada pelo desejo de Espanha de voltar a tomar conta de Portugal, e assim como aconteceu durante quase 30 anos, até 1668, em que sucessivamente nós tivemos de defender a nossa restauração nas fronteiras portuguesas contra as tentativas de recuperação do domínio espanhol pelos espanhóis. E neste contexto ele acaba por defender e configurar Portugal como uma espécie de país especial, uma espécie de povo eleito da cristandade, e olha para a nossa história, precisamente para defender essa singularidade, essa especialidade de Portugal, essa distinção, e no fundo para depois mostrar aos portugueses que nós vamos ser capazes realmente de sobreviver a este grande desafio, que foi precisamente a perda da independência e depois a sua restauração, tentando demonstrar, portanto, a partir de releitura de passagens de profecias bíblicas, de textos proféticos, bíblicos, parabíblicos e depois cristãos, que de facto Portugal era um país sonhado por Deus para ter um papel especial no mundo. E até a própria sujeição a Castela durante 60 anos faz parte, de acordo com Vieira, desse plano salvífico de Deus para Portugal, que faz de Portugal um povo eleito, de que Israel seria o país metáfora de que Portugal ia ser. Seria a alegoria, a história de Israel seria uma alegoria uma alegoria profética da história de Portugal. A dada altura escreve Vieira assim: já Deus, portugueses, nos livrou do cativeiro, já por mercê de Deus triunfamos de Faraó e do poder dos seus exércitos, já os vimos, não uma, senão muitas vezes, afogados no Mar Vermelho do seu próprio sangue. Íamos caminhando pelo deserto para a terra de promissão, e pode ser que estejamos já muito perto dela e do último cumprimento das prometidas felicidades. Portanto, até o período de sujeição a Castela é interpretado como estando prefigurado precisamente naquilo que foi a história de Israel,
de que Portugal é uma espécie de realização no contexto da nova aliança, no contexto do cristianismo, fazendo corresponder este cativeiro sobre Castela, por analogia ao cativeiro que Israel teve sob o poder na Babilónia. Portanto, esse cativeiro foi uma espécie de profecia daquilo que seria o cativeiro do povo eleito da nova aliança, e tinha que passar por esse calvário, precisamente, para também se afirmar como povo eleito deste tempo, e assim receber aquilo que era a confirmação do papel a que estaria destinado. Portugal é apresentado como o iluminador global do conhecimento do mundo no passado recente, e esse feito distintivo inédito faz parte de uma etapa para uma realização maior. A ideia, portanto, aqui tem a ver com esta ideia, a definição da identidade portuguesa em Vieira parte de uma ideia, da ideia do incumprimento. E a partir da visão de que no século XVI, XV e XVI, Portugal tinha iniciado um grande papel no contexto da história da humanidade através das viagens marítimas e da construção do primeiro grande império da modernidade. E esse processo teria sido interrompido pela subjugação a Castela, pela perda da independência em 1580, mas depois a recuperação era o sinal de que esse incumprimento teria sido um intervalo para depois ser continuado. E na linha do que os humanistas do século XVI também disseram, com os descobrimentos portugueses, os humanistas portugueses tentaram ler esses feitos por comparação à luz de uma chave hermenêutica que tem por referência as grandes realizações dos autores, descritas pelos autores clássicos na relação com os chamados impérios modelos do mundo clássico, o Império Grego e o Império Romano, e chamadas as realizações feitas dos antigos. E no século XV e XVI há aquela percepção de que nós tínhamos superado em realizações todos os grandes impérios, e isso significava que Portugal tinha uma missão especial para cumprir no mundo. Mas Vieira, no século XVII, escreve aquela obra, A História do Futuro, para dizer que essas realizações é apenas a ponta de iceberg de realizações maiores. E Vieira escreve assim, desta forma épica, anunciando e profetizando para os portugueses realizações maiores, dizendo assim, nos prologamos a toda a história do futuro do Padre António Vieira. Portentosas foram antigamente aquelas façanhas aos portugueses com que descobristes novos mares e novas terras, e deste a conhecer o mundo ao mesmo mundo. Assim como lias então aquelas vossas histórias, lede agora esta minha, que também é toda vossa. Vós descobristes ao mundo o que ele era, e eu vos descubro a vós o que haveis de ser. E nada é segundo e menor este meu descobrimento. Senão, maior em tudo, maior gama, maior cabo, maior esperança, maior império. Naqueles ditosos tempos, mas menos ditosos dos que os futuros, nenhuma coisa se lia no mundo senão as navegações e conquistas dos portugueses. E esta história será silêncio de todas as histórias. Os inimigos liam nelas suas ruínas, os émulos suas invejas, e só Portugal suas glórias. Tal é a história portuguesa que vos apresento, e por isso na vossa língua. Curiosamente, aqui, Vieira, há uma passagem importante. O grande feito que Vieira releva como tendo o grande contributo que Portugal dá para a história universal da humanidade não é tanto as conquistas materiais, militares, mas é a sua epopeia gnosiológica. O facto de ele apresentar Portugal como o iluminador do mundo. Ele diz nesta passagem, Portugal deu a conhecer o mundo ao próprio mundo. E isto significa que o mundo vivia naquela época compartimentado, desconhecendo as civilizações e os continentes entre si,
E através das viagens marítimas, o mundo passou a intercomunicar-se, a interrelacionar-se, a intercambiar-se. E, portanto, o maior contributo de Portugal foi iniciar aquilo que podemos chamar a aurora da globalização. O que é hoje a globalização, senão o mundo poder conhecer-se, interagir, claro, a uma velocidade maior agora com a internet, mas naquela época começou precisamente pelo processo das viagens marítimas com o rasgar dos caminhos do mar ignoto. E, portanto, o maior feito que ele considera que Portugal realizou foi um feito gnoseológico, a epopeia gnoseológica. E ele considera que Portugal é o iluminador do mundo porque está a conhecer o mundo ao próprio mundo. E depois no sermão da Epifania, que é um sermão muito relevante para a definição daquilo que é a identidade portuguesa segundo Vieira, Vieira diz assim: vieram adorar os reis do Oriente e nestas mesmas circunstâncias do tempo, do lugar e das pessoas, com que limitou a primeira vocação da gentilidade, mostrou que não só havia uma, se não duas, como estava profetizadas. A primeira vocação da gentilidade foi nos dias de Herodes, a segunda, quase nos nossos dias. A primeira foi quando Cristo nasceu, a segunda já se contavam 1500 anos do nascimento de Cristo. A primeira foi por meio dos reis do Oriente, a segunda por meio dos reis do Ocidente e dos mais ocidentais de todos, que são os de Portugal. Para a melhor inteligência destas duas vocações da gentilidade, ou destas duas epifanias, havendo de supor que neste mesmo mundo, em diferentes tempos, houve dois mundos, o mundo velho, que conheceram os antigos, e o mundo novo, que eles e o mesmo mundo não conheceu, até os portugueses o descobrirem. E, portanto, esta ideia de que Portugal completou o conhecimento do mundo e permitiu, também na linha da reinterpretação de uma passagem das Cartas de São Paulo, e depois que está bem patente no Apocalipse, em São Paulo, a humanidade geme em duas partes esperando a nova criação, e no Apocalipse dar-vos-ei novos céus e novas terras. Portugal foi o realizador precisamente dessa possibilidade do conhecimento global do planeta. Ele, naturalmente, ao longo da sua obra, vai fundamentando porque é que Portugal tinha na sua matriz, no seu ADN, esta vocação de ser iluminador do mundo, em vista de uma iluminação maior. Claro que vai buscar aqueles mitos das origens que foram muito desenvolvidos no século XVI, nomeadamente o Milagre de Urique, e depois também a ideia, a definição do mito das origens a partir da tentativa de fundamentação da historiogênese bíblica das nações europeias. Nós esquecemos no século XVI e XVII, no quadro da fundamentação das origens das nações europeias no contexto da afirmação das nacionalidades modernas na Europa, houve uma procura de definir as origens remotas, retrotrair as origens dos povos com a antiguidade remotíssima. Considerava-se que a categoria da antiguidade era uma categoria prestigiante e dava mais primazia aos povos, quanto mais antigos eles fossem. E, portanto, houve uma espécie, como diziam alguns historiadores franceses, uma espécie de mercado das nacionalidades em que cada um, de acordo, a partir de um conjunto de categorias, procurou definir as suas origens. E no contexto português, procurou-se remontar as origens portuguesas ao povoamento pós-diluviano e aos tempos de Noé, considerando que um dos netos de Noé, Tubal, teria aportado ao Porto de Setúbal, e por isso se chamaria Porto de Tubal, devido ao facto dessa prescrutação típica da época, pelo facto de a barca de Noé ter pousado no Monte Arménio, e Setúbal, de acordo com os etimologistas dessa época, consideravam que era um termo de origem arménia, que significava sete,
Porto, e Tubal, Porto de Tubal. E Portugal seria esse filho de Noé que tinha povoado a parte mais ocidental do mundo e começado essa parte mais ocidental a ser povoada por Portugal, considerando que Portugal seria o fundador de Portugal e dos portugueses. E depois ele decifra a origem da palavra Tubal, a etimologia que é considerado que significa mundano, isto é, homem de todo o mundo, e faz com que a partir dessa hermenêutica etimologizante permita depois concluir que os portugueses têm no seu ADN uma vocação para a mundaneidade, no sentido de serem cidadãos, de estarem vocacionados para serem capazes de se adaptar a todos os povos, culturas, climas, geografias e, portanto, serem destinados a serem cidadãos do mundo. E, portanto, é toda esta reflexão que ele faz para fundamentar uma origem remotíssima de Portugal e tentando fazer começar essas origens, precisamente no momento em que, no tempo dos patriarcas bíblicos, foi estabelecida a Tábua das Nações a partir do repovoamento da humanidade na sequência do dilúvio universal. Portanto, nós esqueçamos que a Bíblia, na época que definia as origens, era interpretada no seu todo como um livro histórico, nomeadamente o livro do Gênesis, e tentava-se, a partir dessa Bíblia das origens da humanidade, definir origens dos povos. E é neste quadro, neste contexto também hermenêutico, que se deve perceber como é que se procura fundamentar as origens de um povo para dar-lhe dignidade, prestígio e confirmação e timbre divino, para depois contar a partir da sua história e prestigiá-la no contexto da afirmação da sua identidade. Neste sentido, Vieira faz de Portugal, como dizia, o iluminador do mundo. Mas considera que a história de Portugal, além das grandes realizações que fez, contribuiu no quadro do contexto da história da humanidade para dar um salto qualitativo e quantitativo por comparação às realizações de outros povos anteriores, precisamente para a construção dessa história global de que Portugal foi construtor, precisamente a partir desse processo de reconhecimento, de conhecimento do mundo. Mas nesse processo de iluminação do mundo, ele considera que Portugal, uma das suas vocações fundamentais, Portugal foi criado, fundado, precisamente para não só iluminar esse mundo, do ponto de vista do conhecimento humano, mas depois para lhe atribuir uma iluminação maior, que é precisamente a iluminação espiritual, religiosa do Evangelho. E depois ele relê toda a fundação de Portugal por Dom Afonso Henriques, através do milagre do Urique, etc., como esse timbre que é dado, como essa vocação inicial, esse mandato inicial, para que Portugal tenha um papel especial na humanidade e ao serviço do projeto de afirmação global do cristianismo, dando ao cristianismo aquilo que seria, na perspectiva de Vieira, a sua missão, permitindo realizar plenamente a sua missão universalista, que está patente, como sabemos, no mandato evangélico de Cristo, antes da ascensão ao céu, ir por todo o mundo e anunciar a boa nova. E esse mandato universalista que faz, que permite fazer do cristianismo a religião, por essência uma religião global, estava por realizar plenamente até ao século XV e XVI. Foram precisamente as viagens marítimas, o processo de expansão portuguesa, que permitia abrir os caminhos para depois os missionários levarem essa mensagem que permitia conferir ao cristianismo a plenitude ou pelo menos aspirar à plenitude de religião global. E ele considera que Portugal é um país que tem, por natureza, o que ele chama o ofício de luz, fazendo coincidir o projeto, a vocação de Portugal com a vocação do cristianismo. Portugal seria uma espécie na perspectiva política,
seria uma espécie de braço de apoio fundamental ao projeto espiritual do cristianismo em favor da sua universalização. E em dois sermões muito interessantes que Vieira prega em Roma em 71 e 72, quando ele estava a viver em Roma, depois do processo que lhe foi movido em Portugal nos anos 60 do século XVII, em que ele foi preso, condenado pela Inquisição, e depois foi dado um indulto por Dom Pedro II em 68, e depois ele pediu para fazer uma viagem a Roma, onde esteve lá até 1675, e aí também revelou-se em Roma como um grande pregador, muito admirado, mas em 71 e 72 pregou dois sermões muito interessantes, no quadro, no conjunto, fazem parte do conjunto dos sermões de Santo António, em que, nesse primeiro sermão, portanto era um sermão e que foi preparado para ser pregado na festa de Santo António, ele diz que Portugal é o país que tem, por excelência, o ofício de luz. E tendo por referência aquilo que foi o santo mais global que Portugal teve, foi precisamente Santo António, que também funciona de algum modo como por antonomasia, em que ele é o patrono, é o homónimo de Vieira, e ele dá uma especial atenção a Santo António, porque também ele considera Santo António um modelo que de algum modo inspira a ação de Vieira que ele procura realizar. Ele considera que, e Santo António foi de algum modo a encarnação daquilo que é o espírito português, este espírito que deve ter no mundo o ofício de luz. Ele assim diz: Santo António foi luz do mundo porque foi verdadeiro português, e que foi verdadeiro português porque foi luz do mundo. Declaro-me, bem pudera Santo António ser luz do mundo, sendo de outra nação. Mas uma vez que nasceu português, não fora verdadeiro português se não for a luz do mundo, porque ser luz do mundo nos outros homens é só privilégio da graça, nos portugueses é também obrigação da natureza. Esta ideia de que a natureza, que Portugal, como reino eleito, como povo eleito, especialmente determinado português para ter uma missão especial no mundo, ser iluminador na área, no plano do conhecimento e iluminador no plano espiritual, dá aos portugueses essa função de ser oficiantes da luz, de que Santo António foi o modelo por excelência. Aponta de forma natural que a forma natural do português estar no mundo, que a forma natural do português estar no mundo é a sua condição de peregrino, homo viator. E diz assim Vieira, nesse sermão de Santo António: quis Cristo que o preço da sepultura dos peregrinos fosse o esmalte das armas dos portugueses, para que entendêssemos que o brasão de nascer português era a obrigação de morrer peregrino. Com as armas nos obrigou Cristo a peregrinar, e com a sepultura nos empenhou a morrer. Mas se nos deu o brasão que nos havia de levar da pátria, também nos deu a terra que nos havia de cobrir fora dela. Nascer pequeno e morrer grande é chegar a ser homem. Por isso nos deu Deus tão pouca terra para o nascimento e tantas terras para a sepultura. Para nascer pouca terra, para morrer toda a terra. Para nascer Portugal, para morrer o mundo. Perguntai a vossos avós quantos saíram e quão poucos tornaram. Mas estes são os ossos de que mais se deve prezar vosso sangue. Funda-se esta pensão de sair da pátria na obrigação de ser luz do mundo. E ele considera que Portugal, este viveiro de talentos, um viveiro de luz e de luzes, que depois daqui são transplantadas para o mundo todo. E ele tem esta passagem também muito interessante, neste sentido, que diz assim: ouve-se Deus com os portugueses como agricultor de luzes. Semeia o agricultor em pouca terra, o que depois há de dispor em muita. Pouca terra era Portugal, mas ali fez Deus um seminário de luz para transplantar pelo mundo. Ouve-se Deus com os portugueses como agricultor de luzes, semeia o agricultor em pouca terra e depois há de dispor em muita.
pouco a terra era Portugal, mas ali fez Deus um seminário de luz para transplantar pelo mundo. E, portanto, ele vai discorrendo nesta linha, dizendo que Portugal tem esta missão especial e faz dele também apóstolo das nações. E é por isso, nesta linha, que esta ideia de um privilégio especial para ter uma missão do mundo que se desenvolve até hoje. Por isso é que Eduardo Lourenço, no Labirinto da Saudade, chegou a afirmar que Portugal também se entendia como uma espécie de menino Jesus das nações. Isto é, uma pessoa especial no mundo e tem a ver com esta configuração que nós fomos fazendo da nossa identidade enquanto povo singular, de que Vieira estabelece aqui uma espécie de cartão de identidade muito significativo. Mas de Vieira, em muitos dos seus textos, exalta, destaca as virtudes dos portugueses a partir da demonstração das suas grandes realizações, das suas façanhas singulares no quadro da história da humanidade, também é, ao mesmo tempo, podemos chamar, um arquiteto da nossa identidade com uma visão realista de nós próprios. E se ele fala das nossas luzes, das nossas grandezas, também faz um diagnóstico dos nossos defeitos, das nossas fragilidades, das nossas sombras, com realismo. Porque ele próprio também sentia que tinha encarnado na sua pessoa como homo viator, que viajou e trabalhou entre os dois lados do Atlântico, entre os dois continentes, fazendo 7 viagens ao longo da sua vida, da América para Portugal e de Portugal para a América do Sul, para o Brasil, e viajando pela Europa, viveu esta condição de peregrino, mas também viveu a condição daquilo como experimentou também os defeitos do povo que exaltava e também soube diagnosticá-los, criticá-los, vergastá-los e definir aquilo que era o nosso lado negro, de que nós também devíamos nos precaver e tentar libertar. E, portanto, as sombras dos portugueses e a cegueira maior que é a inveja. Este é um tema importante na obra do Vieira e este é um diagnóstico que ainda é muito atual nos nossos dias, que mantém plena atualidade, na linha, aliás, do que outros autores também já esboçaram, já tinham esboçado no século XVI, como Fernando Oliveira, Duarte Nunes Leão, entre outros. Mas Vieira é muito mais agudo na sua análise e, portanto, é uma análise psicológica muito interessante. E Vieira diz assim, e ele faz este diagnóstico no sermão a Santo António, dedicado a Santo António, preparado para a festa de Santo António de 1672 em Roma, que ele não chega a pregar porque estava doente. Ele escreve assim como há dias claros e escuros, assim será o dia de hoje em comparação do passado. Hoje faz um ano, porque assim o pedia a ocasião e circunstâncias da solenidade, preguei aos portugueses as luzes da sua nação. Agora lhe descobrirei a eles e a todos as sombras dessas mesmas luzes, para que se veja no que disse e no que direi que não foi lisonja ou afetação ou louvor, pois eu mesmo e aos mesmos não calo, nem dissimulo o que neles se não deve louvar. E Vieira começa de forma incisiva apontando uma dificuldade inusitada em terra designada como país de luz. Luzir português entre portugueses e muito menos luzir com a sua luz é coisa muito dificultosa na nossa terra. Com a luz alheia vi eu lá luzir alguns, mas com a própria luz, lux o extra, nem Santo António, quanto mais os outros. Este paradoxo, apontado por Vieira na pátria da luz do mundo, é explicado pela tendência dominante entre os portugueses para a crítica negativa e destrutiva. E diz Vieira, nesse sermão que eu citei há pouco, não de mal domina sobre Portugal o Sagitário, porque este é o signo em que lá nascem todos os que são apontados com o dedo.
para que contra eles se apontem as setas. Escusadamente vai logo provocar as dos arcos turcoescos à África, quem as tinha tão aparelhadas na pátria e tão certas na sua própria grandeza. O afiado cinzel crítico dos portugueses conta os que apresentam ideias para bem do país e projetos que favoreçam o seu engrandecimento e é devido à sua atávica disposição para a inveja. E escreve Vieira: os 7 montes daquela cidade, em um dos quais nasceu Santo António, todos são montes de Gelboé. Ali está encantada a fatalidade dos que fez a natureza ou a fortuna maior que os outros. Contra eles se armam as batalhas, contra eles se atiram as setas e sobre eles descarrega todo o peso da guerra. Porque a inveja, como filha primogênita da soberba, pesa para cima e todos os teus tiros se assestam contra o mais alto. Estes 7 montes daquela cidade são a cidade das 7 colinas, que é Lisboa, e por referência aos montes de Gelboé, que é aqueles montes onde houve aquele encontro entre David e Saul, e onde Saul teve inveja de David. E, portanto, aqui há referência aos montes da inveja, que, portanto, escritos na Bíblia. Naturalmente, ele vai buscar o mote que é muito conhecido: ninguém é profeta na sua terra, e diz: e como os naturais de Cristo, aos naturais de Cristo faltava esta segunda possibilidade, e pela inveja natural que nasce com os que nascem na mesma pátria, não podiam crer nem crer que Cristo, nascido entre eles, fizesse milagres. Por isso, o mesmo Senhor não podia ser na sua terra o que podia em todas. A inveja dos que são próximos e conterrâneos acaba por ser uma espécie de cegueira que impede ver os talentos e os benefícios. Vieira não tem dúvidas em afirmar que a inveja é o maior defeito dos portugueses. E escreve a dada altura: na forma que se observa nos tribunais da Inquisição destes reinos, por ser cega e obscura, encontram-se todos os dias, como vemos e ouvimos nos atos de fé, nos testemunhos falsos contra os cristãos velhos e contra os cristãos novos, conspirações e conjuras por causa da inveja. Inveja que é o vício da nação portuguesa. Não só no Santo Ofício a inveja encontra lugar, de facto, mas eficaz atuação em todas as instituições judiciais, onde pode usar a justiça para cometer as maiores injustiças. Nos tribunais, ou públicos ou particulares, onde a inveja preside, as virtudes são pecados, os merecimentos são culpas e as obras ou boas qualidades são crimes. O efeito da inveja, quando se torna ativa no seu perverso poder, torna-se apagadora dos bons projetos para o bem comum e desvalorizadora dos que têm mérito. Vieira descobre assim a estratégia astuciosa da inveja, que é destruidora dos que desejam realizar obras boas e grandes. Como já fizeram outros autores no século anterior, Vieira aponta com lamento a dificuldade, devido ao sentimento inibidor da inveja, peço desculpa, que os portugueses têm em louvar e propagandear com a devida expressão as grandes realizações suas. Entende que os estrangeiros mais facilmente constatam, admiram e exaltam as nossas realizações do que nós o fazemos. Vieira escreve: eu sempre creio que as línguas estrangeiras saberão melhor avaliar as circunstâncias de tamanho sucesso, porque as nossas sempre são curtas em louvar, podendo mais a inveja dos particulares que o amor comum da pátria. Mas a maior perversidade da inveja para um país que deveria fazer frutificar o seu viveiro de talentos é matá-los à nascença, impedindo-os de florescer.
E Vieira lamenta: ó pátria tão naturalmente amada, como naturalmente incrédula, que filhos tão grandes e tão ilustres terias, se assim como nascem de ti, não nascer juntamente de ti, e com eles a inveja que os afoga no mesmo nascimento e os não deixa luzir nem crescer. E é preciso aqui ter em conta que Vieira também está a falar, ele quando se refere, faz este diagnóstico, também ele passou por uma experiência que lhe permite testemunhar e sentir na pele isto mesmo que ele está a dizer. Não esqueçamos que ele está a pregar. Precisa perceber também o contexto deste diagnóstico que é precisamente feito em Roma após uma década em que ele foi condenado, preso, humilhado nos tribunais da Inquisição. E, portanto, ele sabe muito bem do que é que está a falar e de que modo as suas ideias, os seus projetos para Portugal, que ele tentou afirmar nos anos 40, quando era protegido por Dom João IV, depois foram todos abatidos pelos seus inimigos, em virtude, precisamente, da inveja e da maldicência de que ele foi alvo. E depois foi para o tribunal e foi condenado. E por isso mesmo, devido a esta experiência existencial que ele tem, que observa em si próprio, no seu trajeto, e depois também na história de Portugal, ele conclui assim, já num momento de desgosto, tem esta frase que é muito conhecida da Vieira: se serviste à pátria que vos foi ingrata, vós fizeste o que devias, ela o que costuma. Porém, o seu desabafo e desapontamento são atenuados pela consolação ascética do reconhecimento evangélico do prémio já recebido, pela satisfação resultante do cumprimento do dever. Isto aqui de inspiração paulina, das cartas de São Paulo. Mas que paga maior para o coração honrado que ter feito o que devia. Quando fizeste o que devias, então vos pagastes. E Vieira, noutra passagem, também tem aquela frase muito importante, porque ele realmente é o diagnóstico da inveja e o apontar da fragilidade da inveja, quer nos portugueses, quer no ser humano em geral, porque ele também depois refere-se em outras passagens à condição humana, quando vê por vezes cair neste defeito da inveja, que ele diz que é a inveja e a virtude dos medíocres, daqueles que não são capazes de fazer grandes realizações, e então invejam os outros e a partir de conspiram para abater aqueles que são capazes de fazer grandes realizações. Mas ele, a autor, tem aquela passagem também inspirada em Sêneca, que era um autor que ele lia de forma especial, em que ele dizia, e por referência também aos textos sapienciais bíblicos, em que ele diz assim: eu agora cito de cor, ter inveja é um grande problema. Ser invejado é uma grande dificuldade e é um mal. Mas o mal maior é não ser invejado, é não ser digno de inveja. Porque quem não é digno de inveja é sinal que não tem nada que seja digno de ser invejado. Logo é o mais miserável dos homens. E, portanto, aquela pessoa que não suscita inveja, mas pena, portanto, e é pior do que aquela pessoa que é invejada pelas suas virtudes. Portanto, ele realmente faz uma reflexão muito interessante. Ele tem uma espécie de, ao longo da obra, podemos recolher aquilo que podemos chamar um verdadeiro tratado da inveja, porque ele foi alvo disso ao longo da vida, experimentou na pele e faz uma reflexão sobre isso. Aliás, a obra de Vieira, toda ela, podemos chamar reativa, porque ele é um homem de ação e depois ele age e depois, a partir da experiência da sua ação, então reflete sobre a sua ação, sobre o seu pensamento, quer na sua ação enquanto homem individual, mas também sentindo como parte de um todo, como fazendo parte de um coletivo, de uma comunidade, que é o povo português. Muito bem, avançando para o fim, porque já vai longo, ele, apesar deste, ele no fundo estabelece, aqui podemos dizer, um quadro das virtudes, das grandezas, das possibilidades e também dos defeitos dos portugueses, para depois, na sua obra, definir aquilo que ele chama os verdadeiros portugueses, que esses sim, e depois agora ele
dá a volta ao argumento e que permite que Portugal seja um dos povos mais invejados pelos outros povos. Portanto, nós somos invejosos uns para os outros, mas depois, quando somos grandes e quando nos destacamos, quando nos unimos, quando nos focamos naquilo que é o nosso objetivo e naquilo que é a vocação essencial como povo, aí passamos a ser alvo de inveja dos outros povos. E depois faz uma espécie de retrato de percurso ao longo da nossa história, mostrando em que momentos em que fomos alvo dessa inveja e, portanto, e da cobiça dos outros povos, que é no quadro do próprio continente europeu, que é no quadro do próprio império que Portugal criou e que foi como se fosse carcomido e cobiçado pelos outros impérios que depois se engordaram a partir daquilo que Portugal tinha criado no contexto da modernidade. E, portanto, ele depois diz que Portugal torna-se um país que é a inveja dos outros povos por ser realmente um povo eleito, um povo especial, um povo diferente. E, neste sentido, Vieira diz que Portugal, por ser esse país especial, que teve uma vocação especial no mundo, uma missão especial para realizar no mundo, que é ser iluminador do próprio mundo, no plano do conhecimento desse mesmo mundo e no plano espiritual, da iluminação pela via do anúncio do Evangelho, da luz do Evangelho, e ele diz que por isso mesmo Portugal está destinado a ser o construtor da plenitude da era plena da história. E é aí que ele depois desenvolve na sua obra profética a ideia de quinto império, que assim fecha aquilo que eu chamo a quadratura dos pontos de afirmação mítica que permite estabelecer o complexo identitário de Portugal como nação. E que é precisamente a definição da nossa teleologia. Isto é, respondendo à questão, porque é que Portugal está destinado? Porque é que teve estas origens extraordinárias? Porque é que fez estas grandes realizações? E porque é que continua e sobrevive como povo? Para quê? Precisamente para realizar um feito ainda maior na história, que ele anunciou precisamente na História do Futuro, naquela citação que fiz. Ele assim fecha a quadratura daquilo que é a ideia da nossa identidade, que é a construção precisamente dessa ideia do Quinto Império. E ele diz assim, e porque os portugueses são aquele povo que tem mais capacidade para realizar essa grande utopia, e volto a dizer, mais uma vez, esta também ideia de Quinto Império também vai ser reivindicada por outras potências europeias, por Espanha, por França, por Inglaterra, até pela Rússia, via Moscou como a Nova Roma, até no século XIX pelos Estados Unidos. E a ideia de Quinto Império é quase uma espécie de podemos chamar assim, uma espécie de profecia utópica para justificar o processo da criação material, para legitimar a criação material dos impérios, dos grandes impérios, das grandes potências europeias da modernidade. Dizendo que depois esses impérios atuais vão dar origem a um império de outra ordem, que é a ordem espiritual, que vai levar a humanidade a uma perfeição outra que não aquela que se vive no presente, porque a experiência dos impérios do presente é uma experiência de conflito, de guerra, de desarmonia. No século XVIII, XVII, viria-se uma experiência, uma espécie de proto-Primeira Guerra Mundial, porque as potências europeias degladiavam-se, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, nos diferentes espaços do mundo, a partir da disputa das terras que entretanto, tinham incorporado os seus próprios impérios. E todos eles também defenderam para si e reivindicaram para si. Por exemplo, em Espanha, na História Sagrada de Espanha, os espanhóis disseram que eles é que seriam os fundadores do Quinto Império. Como também Portugal, Vieira também disputou para si esta missão, este estatuto de ser fundador do Quinto Império. Mas Vieira tem esta passagem que permite justificar, de acordo com Vieira, dar a Portugal esta primazia e esta missão de criar esse Quinto Império da humanidade. Ele diz assim, com os talentos e qualidades da gente, porque não há dúvida que concorrem e se acham, geralmente nos portugueses, aquelas virtudes principais que Deus parece dever buscar naqueles homens que elegeu para tão grande e tão santa empresa, como é a firmeza firmíssima da fé, a piedade, a religião, o culto divino e, sobretudo, a devoção
e veneração do Santíssimo Sacramento, do qual disse Santo Eligio, Sacramento Eucharistiae totus mundos subjugatus est. Sentença que não se pode verificar completamente, senão em sentido profético, como realização futura. Estas virtudes dos portugueses, enquanto cristãos, isto é, como seres crísticos por excelência, se juntam logo para a mesma empresa. Todas outras de homens que para ela são necessárias, de valor, resolução, constância, generosidade, espíritos grandes, fama das armas, a que hoje estão tão gloriosamente restituídos, a arte da navegação e domínio sobre o mar, que verdadeiramente parece, os reconhece como seus primeiros conquistadores ou domadores, argonautas, verdadeiros e não fabulosos, e sobretudo o senhorio natural que neles, mais que em nenhuma outra nação, reconhecem todas as gentes de fora da Europa, que podem ser exemplos Brasis, os quais, chamando a todas as outras nações, ou por seus nomes, ou por outros ridículos, só os portugueses chamam Caraíbas, que quer dizer divinos. Portanto, eu ponho na boca dos Brasis a cognitivização dos portugueses como divinos. E, portanto, a partir desta procura de fundamentação daquilo que é o caráter dos portugueses, que eles se chamam os verdadeiros portugueses, por contraposição aos maus portugueses, são aqueles os invejosos, os cobiçosos, que ele depois caracteriza, os soberbos, aqueles que preocupam-se só com o interesse particular e não com o interesse da comunidade mais vasta, que ele consegue que os verdadeiros portugueses eram que depositam a esperança dessa realização maior, que é a utopia do Quinto Império, e que foram esses portugueses que já realizaram aquilo que foi o processo de iluminação do mundo, de dar a conhecer ao próprio mundo, e que ele agora acredita nos anos 40, 50, 70, 70, 90, isto é, na segunda metade do século XVII, que eles é que estão vocacionados para realizar essa outra missão maior, que é então estabelecer o Quinto Império no mundo, que é que seria o Quinto Império, seria um reino de paz, de felicidade, de harmonia, que seria presidido pelo Imperador de Portugal, no plano político, e pelo Papa Angélico, em Roma, no plano espiritual. Seria um poder, seria uma diarquia, portanto, um poder dividido por duas cabeças, e, portanto, no quadro da conjugação, e aquilo completa a conjugação perfeita e o atender, ele vive aqui plenamente e projeta também na sua ideia de Quinto Império os seus 12 amores, aquilo dedica à sua vida, que é precisamente o amor à Igreja, à Companhia de Jesus e à missão de universalização do cristianismo, que ele foi um grande paladino no Brasil, no Novo Mundo, e depois o serviço a Portugal, que ele considera que a história de Portugal e o projeto de Portugal se compagina com a história do cristianismo e com o projeto da universalização do cristianismo. E esse projeto da universalização do cristianismo é que dá sentido à própria história de Portugal e diz que esse projeto da universalização do cristianismo passa então pela realização da utopia do Quinto Império. Note-se que esta configuração da utopia do Quinto Império, que fecha a complexa identidade portuguesa, depois vai ter uma fortuna riquíssima ao longo da cultura portuguesa, Fernando Pessoa, Cristina da Silva, até a própria Natália Correia, vão visitar Vieira e vão atualizar esta ideia de Quinto Império, fazendo de Portugal um país especial para ter um papel de destaque no mundo. Mas, curiosamente, até agora gostaria aqui também de referir outra figura que também eu costumo estudar, que também é um jesuíta, o padre Manuel Antunes, que em 1979, quando publicou aquela obra O Repensar Portugal, ele atualiza esta utopia, mas de uma forma muito mais contemporânea, uma linguagem mais atualizada. Dizendo, perdido o Império e regressando Portugal à sua condição de retângulo no seu continente de origem, que é o continente europeu, Portugal, como país pequeno, faria parte
daqueles países que têm uma função especial no mundo, que é ser um país mediador pela diplomacia, e beneficiando daquilo que é a sua herança de construtor de um mundo global, a partir do conhecimento do mundo e da relação com diversos povos, e eu podia estabelecer, no contexto de um mundo marcado pelo conflito, pela ameaça da guerra, estabelecer paz, concórdia entre os povos. Curiosamente, esta ideia do Quinto Império, que foi um sonho de paz e de harmonia para a humanidade, tem sido atualizado na cultura portuguesa até aos nossos dias, e, portanto, esta ideia de conceito de país mediador, que o Pablo Antunes recupera no repensar Portugal, é uma espécie de atualização desta utopia, e reconhecendo que Portugal é um país que realmente tem um papel especial na história, e é aí que também se distingue e se pensa como país especial no mundo. E como dizia no início, é tão importante para um país ter um grande exército, ter meios económicos, uma boa organização política, como é importante também ter, saber o que é, ter uma visão clara da sua identidade, imaginar-se como povo. E imaginando-se como povo, também com um papel especial na história, isso acaba por ser tão importante como os outros fatores para sobreviver e consolidar a sua caminhada no tempo. Muito obrigado.